Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra, bem-vindo à continuação do estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Nos dois últimos programas falamos sobre a cena que aconteceu no templo quando uma mulher surpreendida em adultério foi jogada diante de Jesus pelos líderes religiosos. Esse confronto foi uma tentativa dos judeus de comprometer Jesus, mas acabou se transformando em um grande ensino dele e uma experiência maravilhosa para aquela mulher pecadora. Deste incidente com a mulher, aprendemos muito com a atitude de Jesus em relação ao pecado e ao pecador e também em relação aos líderes religiosos que não se consideravam pecadores. O diálogo continuou pelos versículos seguintes. No programa de hoje, vamos enfocar o trecho a partir do versículo 12 do capítulo 8 de João. Então, capítulo 8, a partir do versículo 12. Diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Parece que Jesus começou esse sermão e foi interrompido. Ouça com atenção o próximo versículo que diz assim: Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Essa discussão acirrada com os líderes religiosos continuou até o final do capítulo 8. E no capítulo 9, Jesus retomou o sermão da luz do mundo, depois de curar um homem cego. Mas antes disso, a discussão com os líderes religiosos persistiu. Os fariseus interromperam Jesus quando ele disse que era a luz do mundo. A resposta de Jesus a essa provocação foi a seguinte: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai, que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Mas eles não se calaram e perguntaram: Onde está o seu pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. No último programa, passamos uma tarefa para você, lembra? Pedimos que você lesse o capítulo 8 do Evangelho de João e observasse cuidadosamente esse diálogo entre Jesus e os líderes religiosos. É impressionante observar quais foram as palavras e a estratégia de Jesus usadas nesse diálogo. Uma das primeiras observações que eu gostaria de destacar refere-se às direções que Jesus sabia que tinha de tomar na sua vida. Ele sabia de onde vinha e para onde estava indo. Eu me pergunto se nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Anos atrás eu fui convidado para uma visita à casa de um casal. Este casal tinha entrado em contato com alguns evangelistas que viviam viajando, pregando em diferentes cidades. Esse casal era recém-convertido e convidou 2 destes evangelistas para se hospedarem na casa deles, achando que seria apenas por uma noite ou 2. Mas aqueles homens já estavam lá havia 3 semanas e não davam sinais de quando iriam embora.
Com muito jeitinho, o casal tentou falar sobre o assunto e aqueles homens responderam: somos homens cheios do Espírito e não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Quando o Senhor nos mandar partir, partiremos. O casal não sabia mais o que fazer e veio falar comigo para ver se eu, como pastor deles, poderia fazer alguma coisa. Comecei a conversar com aqueles dois homens e eles vieram com a mesma história. Somos um com Jesus e não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, vivemos pela fé. Quando o Senhor nos mandar partir, então vamos partir. Por enquanto estamos aqui, vamos continuar aqui. Aí eu lhes disse que se eles realmente estivessem em sintonia com Jesus Cristo, saberiam exatamente de onde tinham vindo e saberiam exatamente para onde estavam indo. Porque Jesus, de acordo com o capítulo 8 de João, sabia muito bem de onde tinha vindo e para onde estava indo. Eu disse, e talvez já é hora de vocês colocarem o pé na estrada. Uma vez ouvi uma história sobre os comandantes de alguns navios que se reuniram secretamente durante a Segunda Guerra Mundial com uma missão secreta. Eles deveriam fazer uma escolta secreta. Depois de tudo pronto e todos os navios reunidos, eles ainda não sabiam quem ou o que estavam escoltando. Era segredo. Além disso, também não sabiam para onde estavam indo. Depois de navegar por 3 dias, uma mensagem selada da nau da capitania deveria ser retirada do cofre, e só então eles saberiam para onde deveriam rumar. Só que no segundo dia da navegação, houve um terrível vento, tempestade, houve tufões, e os navios se espalharam em todas as direções. No terceiro dia de navegação, um dos navios de menor porte estava isolado no mar, e num raio de 45 minutos não havia nenhum outro navio. Finalmente, o pequeno navio avistou outro navio grande no horizonte e piscou uma mensagem. Onde estamos? O navio respondeu também através da luz. De onde você veio? E o navio pequeno respondeu, informação secreta. E o outro respondeu, para onde está indo? E a resposta foi, nós não sabemos. Depois de uma pausa, veio outro sinal do navio grande. Se você não diz de onde veio, nem para onde está indo, então não precisamos saber onde você está. Não podemos lhe ajudar. As Escrituras ensinam que é possível conhecermos um pouco sobre nossa direção. Não podemos ignorar Abraão, que saiu da terra sem saber para onde estava indo, apenas confiando que o Senhor lhe mostraria a direção. O mesmo pode acontecer conosco, mas Deus é um Deus que age com ordem, seguindo um plano. Deus sempre sabe para onde está indo e se estivermos com Ele, não vai demorar até que seu padrão se manifeste e logo revele de onde viemos e para onde estamos indo. De uma coisa eu tenho certeza, viemos da presença do Senhor e sabemos que um dia voltaremos para a presença dEle. E neste meio tempo, devemos fazer a vontade do Senhor, em cuja presença habitamos. Foi isto o que Jesus quis dizer quando afirmou, sei de onde vim e para onde vou. Jesus veio da presença de Deus e Deus lhe mostrava o que falar e o que fazer e o capacitava a viver na terra. Deus lhe mostrou o que fazer. Deus o capacitou para aquilo a que tinha sido designado. Talvez, no fundo do coração, às vezes pensemos, tudo isso funcionou para Jesus, mas não funciona para nós. Jesus disse, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Mas, será que nós podemos dizer isso? Pelo menos esse deveria ser o nosso objetivo. Além de saber de onde viera e para onde estava indo, Jesus também sabia o que estava fazendo aqui. Jesus foi bem direto e objetivo quando afirmou, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Eles não tinham este conhecimento espiritual e por isso estavam sempre questionando sem entender o que Jesus estava fazendo. Jesus estava tentando contar-lhes a verdade. Jesus estava dizendo a verdade, como a tinha ouvido quando estava na presença de Deus. Ele vinha da presença de Deus, ele falava da verdade que tinha ouvido na presença do Pai. Mas eles não entendiam nem aceitavam o que ele dizia. Jesus foi incisivo em suas palavras. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Puxa, que palavras fortes, não é mesmo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Palavras duras do Senhor Jesus. Nos versículos 21 a 24, Jesus tinha dito: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Quando Jesus falou lá de cima, se referiu às regiões celestiais, não apenas ao lugar que iremos quando morrermos. Era o mesmo lugar que Jesus mencionou a Nicodemos quando disse: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus sempre andou e habitou nas regiões celestiais. Paulo afirmou na sua carta aos Efésios que podemos fazer a mesma coisa. Nos lugares celestiais em Cristo encontramos toda sorte de bênçãos espirituais que precisamos para viver de acordo com o chamado que recebemos do Pai. E o que foi que Jesus disse àqueles judeus? Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Jesus estava dizendo que eles eram do inferno e estavam sob a influência e o poder do submundo espiritual, o inferno. Jesus deixou isso bem claro. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. No trecho que vai dos versículos 21 a 24, Jesus falou 3 vezes: vocês morrerão em seus pecados, vocês morrerão em seus pecados, vocês morrerão em seus pecados. Realmente foram palavras fortes proferidas por Jesus. Mas o que me alegra é que podemos receber o perdão dos pecados. Nossos pecados podem ser apagados, editados, jogados fora, e a Bíblia mesmo promete que os nossos pecados serão jogados no mar do esquecimento. Isto se crermos no Senhor Jesus, se abrirmos o coração para Ele. Maravilhoso em abrirmos o coração para esse Mestre Jesus. Infelizmente eu tenho que parar por aqui hoje. Na próxima oportunidade vamos continuar a estudar esse diálogo de Jesus com os líderes judeus. Até lá então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.